Muito bem, estamos de volta com a nossa classe sobre a história e cultura helenista. Claro, né? A sua importância, participação ou influência nos primórdios da igreja cristã. E até nos dias de hoje, porque de lá vem a raiz, né? Não é isso mesmo? A aula de hoje, o nome dela é A Importância da Escrita Grega na Igreja Primitiva. Nós vamos estudar o que aconteceu nos primeiros séculos com relação aos escritos, aos documentos que nos foi enviado através dos séculos, as traduções, as etapas, as ênfases, as fases, como foi feito, quem fez, de que forma chegou até nós. É uma aula super interessante porque o nosso foco agora é a escrita grega. Eu quero que você entenda, como eu disse nas outras aulas passadas, que o grego foi feito através do pensamento do Alexandre o Grande. O grego foi feito uma língua, foi feito do grego uma língua para a comunicação franca. Nas fronteiras, nas aduaneiras, muitos portos, o comércio marítimo era intenso naquela época. Hoje temos o comércio via terrestre, via celeste. Tivemos um grande progresso séculos passados com as ferrovias. De fato, naquela época, a cavalo e a pé era mais guerras. Poucos se arriscavam com mercadorias atravessar grandes locais, a não ser locais por perto ou transportes rápidos. Mas, de fato, a malha marítima era de grande importância. Isso veio até o século XVII, XVIII, a importância era tão grande. Depois foi o tempo das ferrovias e agora temos o avião, o caminhão, os carros pequenos. Bom, mas naquela época o comércio marítimo estava em alta. Os portos, eles tinham entre si mercadorias, tapeçarias, materiais de construção, couro, animais, até pessoas, né, que era o mercado de escravos também naquela época. Quando Alexandre o Grande sobe ao poder, ou seja, ele começa a conquistar tudo, ele idealiza um tipo de globalização. Entre os tópicos está o idioma, que seria o grego, que depois vamos conhecer como grego koiné, ou grego comum. Essa língua vai ser a língua fronteiriça. E, na verdade, o alfabeto, aí você vai ter a questão dos fenícios, aí seria outra aula. O importante é entender que o grego era o inglês da época. Hoje, com o inglês, você vai a qualquer lugar do mundo. Há pouco tempo eu estive na Itália e aí meu avião teve um problema. A companhia avisou que sairia depois de 2 dias e me deu um voucher para comer, para o hotel, para táxi. Eu falei, não, eu quero receber o dinheiro, mas eu não quero ficar aqui. Peguei um avião, fui para a Grécia. Passei na Grécia, como se estivesse na minha casa. Voltei a tempo de pegar o avião e continuar a minha viagem para a Turquia. Ou seja, o que foi que me fez ir à Grécia assim, de uma hora para outra, estando na Itália? Itália fala italiano, na Grécia fala grego. E aí? O inglês, eu peguei o avião, é como se estivesse na minha casa. Eu rodo o mundo inteiro, já estive em 36 países do mundo, nos continentes todos, só falta a Oceania, e o inglês para mim é de bom serviço. É como o caso do grego na época. Por falar em grego, nós temos então na época vários tipos de gregos, de língua grega na verdade, né? O grego clássico, o grego original, o grego erudito, que era o grego falado e escrito pelos filósofos. Você vai ter aí, ó, assim, em contemporaneidade com a igreja, tem o Cícero, né? Um grande estadista, escritores também, vários deles naquela época. Existia o grego erudito, o grego falado pelos filósofos, o grego das grandes casas. Eu estive em Atenas e estava lá o teatro de Dionísio, né? Tem 2 teatros lá, um teatro grande que é para os gregos eruditos e um teatro pequeno que é para os que estavam começando a filosofar e falar. De fato, uma língua muito rica, na verdade. No tempo de Jesus, então, há a presença de um tal de judaico-grego. Judaico-grego. Já pensou nisso? Judaico. Como é que é o judaico-grego? Quando eu estive nos Estados Unidos morando por 12 anos, então os brasileiros criaram um inglês brasileiro, ou um brasileiro inglês. Tipo, eu vou parquear o meu carro. Parquear? Juntou um verbo em inglês com
um sufixo em português, uma terminação, né? Arpa, de dar o verbo, né? Parquear virou verbo. Park, to park. É estacionar. Mas o brasileiro, eu vou estacionar, já esqueceu, eu vou parquear. Igual a questão do deletar, né? O deletar agora é um verbo que é usado aí, ó. Deletar. Era to delete, apagar, né? Ficou deletar. Então havia um grego judaico, ou seja, algumas pessoas falavam grego com um costume judaico, hebreu. Você vai encontrar em algumas cartas apostólicas, em algumas epístolas, frases que foram escritas em grego, mas com uma ideia hebreia, uma construção de pensamento hebreu lá no grego. Nessa época de Jesus, esse pessoal tinha os nobres que falavam grego, e eu não duvido que Jesus falasse mais de um idioma não, viu gente? Essa seria outra aula, vamos lá. Então, no dia a dia, na rua, as pessoas falavam esse grego, e que eu tô, tanto eu quanto, quer dizer, não quero me comparar, pelo amor de Deus, mas o Dr. Grundy, Robert Grundy, ele fala também a mesma coisa, que havia um grego na rua, que era um grego judaico lá. É como o crioulo é uma linguagem, um dialeto que se fala em várias partes do mundo, mas tem o crioulo, quando eu fui na África, tinha um crioulo africano. Aqui perto do Brasil tem as Guianas, ela tem o crioulo inglês, o crioulo francês, o africano, né, o crioulo português, o crioulo. É um dialeto que eles acoplaram às línguas, né, tipo inglês, o holandês, tem o crioulo holandês, era assim como o grego naquela época. Bom, você vai ter então esse grego comum pela rua, que é o grego do comércio. Eu quero crer que Mateus também falava esse grego aí, porque ele era uma pessoa de negócio, né? Tanto ele quanto o Arimateia, né? Aquele rico que também chegou de noite, o Nicodemos, todos eles. Esse grego que está permeando a igreja vai ser um dos gregos, entre outros, a base para a confecção das primeiras escritas. A palavra que vem à minha cabeça é canon. O canon. O canon bíblico é uma junção de livros. O nome canon vem de cana. A ideia da cana, já viu que a cana tem os gomos e tem umas medidas entre os gomos? É tipo aquilo, a medida. Que depois tornou-se nome de vara de medida e depois cristalizou-se como padrão, né? Eu tenho aqui um exemplo, aqui ó. Eu tenho esse porta-rolo aqui. É tipo um cano, né? Olha, aí é um cano, tá vendo? Aí, ó. Tem um orifício aqui, você coloca o pergaminho. No ano 144, apareceu um homem chamado Marcion. Esse homem, ele era herege. Ele, entre outras coisas, entre outras aberrações que ele falava, ele dizia que o Deus do Velho Testamento não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, iracundo, que odiava as pessoas, que matava, sanguinário. Mas o Deus do Novo Testamento é um Deus do amor, da bondade, que enviou Jesus. Então ele fazia, claro, sem nenhuma análise histórico, geográfico, esporádico, contextual e cultural. Ele fazia uma interpretação muito chula, muito ríspida, né? Mas também seria outra aula. O fato é que o Marcion chamava de um Deus inclusive ele usou a palavra velho, segundo o professor Bourdieu, para ser algo pejorativo, né? Ele pregou outras coisas erradas, ele não aceitava alguns livros, achava que eram livros não inspirados, e o Marcion fez o primeiro cânon, incrível, um cara herege, né? Cheio de problema, ele compilou os primeiros livros. A igreja na época ficou nervosa, foram contra ele, não gostaram da brincadeira não. Aí você entende, pela reação da igreja primitiva, que aqueles livros eram tidos como sagrados. Eu estou falando de 144 depois de Cristo, tá? Porque na época de Cristo não havia essas coisas. Na época de Cristo o que havia era aquela tradução septuagintita lá de Alexandria, do segundo século, quando Ptolomeu Filadélfio
trouxe 72 escribas para fazer a tradução. Então, na época de Jesus não tinha. Eles usavam muito, era a Bíblia em grego, né, mas do Antigo Testamento, que eles distribuíram em leis, profetas, profecias, né, o Torá, o Netuvim, e aí vai, os próprios judeus se organizam ali. Aí tem a questão do Gamara, do Mishnah, do Talmud. O Talmud ia vir bem depois. Bom, na era cristã, existia só esses escritos da Septuaginta que eles usavam. Jesus falou sobre a Bíblia ali, ele leu isso aí, né? Por isso que eu entendo que ele também lia grego também, porque ele falou sobre textos na Bíblia. Tudo bem que tinha lá que tinha isso lá também no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Mas o fato é que não havia. As cartas começam a ser escritas bem depois da morte de Jesus, cerca de 20 e poucos anos depois. O apóstolo João vai ser um dos últimos a escrever lá para os idos de 95 depois de Cristo. Não era uma coisa bem recente. Então, por isso que já circulava entre as comunidades cristãs porções da palavra de Deus. Pedaços de papiro, sabe? E o Marcion conseguiu essas cópias e juntou e fez um cano. Isso não agradou o pessoal, não. Aí você vai ver o seguinte, a reação da igreja logo depois, né? Por quê? Porque vai aparecer um homem chamado Atanásio,